Olá, sejam bem-vindos ao canal Soul Business, em especial ao programa Lapidando o Diamante Interior, onde a gente transforma talentos genuínos em negócios prósperos e com propósito. Eu sou Isabel Barreto, mentora integrativa, e hoje eu quero falar com vocês sobre o momento planetário que estamos vivendo, a nova era de Aquário. Estamos entrando na era de Aquário. Nessa nova era, vamos ter um mundo novo que vai demandar a criação de uma nova Terra. E vamos precisar, para isso, de um novo ser humano, um ser aquariano, um novo ser humano que crie novas relações e, com isso, novos trabalhos. Ou seja, novas formas de trabalhar, novas formas de fazer negócios, novos modelos de negócios. Essas novas relações e novos trabalhos, juntos, vão criar uma nova economia. E a partir da criação de uma nova versão de todos esses elementos, poderíamos sim construir um novo planeta. A gente está na transição. O que não é a espiritualidade? Quero começar por aí. As pessoas costumam confundir espiritualidade com religião, ou então acham que é viajar para os Himalaias, para o Tibete, para a Índia, e viver como um eremita em alfa, vivendo de prana e meditação, isolado do mundo e imerso no nirvana. Até tem os sadhus indianos que vivem assim, os eremitas, mas para a gente não precisa ser assim. A espiritualidade, na verdade, é a conexão com a nossa própria essência, com o nosso coração. E algumas pessoas vão chamar isso de criança interior, outras de ser superior. E, na verdade, é a gente conseguir viver a melhor versão de nós mesmos no nosso cotidiano. Alguns dias vão ser mais desafiadores, com certeza. Não temos a ilusão disso. Eu costumo dizer que quando isso acontece, algumas situações ou pessoas, elas testam a minha santidade, né? Mas faz parte. Mas qual é a grande dificuldade da maior parte das pessoas? Justamente viver a espiritualidade no cotidiano. Com a família, saindo com os amigos, trabalhando, com os colegas de trabalho, com todos os afazeres do dia a dia, conta para pagar, tudo. Esse é o nosso desafio. Então, estamos no limiar. E só que agora, a partir de agora, 2025, o planeta vai nos demandar exatamente isso, conviver com as nossas várias facetas, como se fosse um diamante. A chamada Era de Aquário nos chama para vivermos o sagrado no dia a dia. As decisões, tanto na empresa quanto na vida pessoal, serão ou deverão ser tomadas a partir de outro paradigma. Não é mais do ponto de vista somente pessoal, do ego, mas sim do ponto de vista do bem comum, do eco. Eu costumo chamar isso do ego para o eco. Os indianos chamam de Dharma, para o bem comum. E o trabalho, mais especificamente, não deverá ser mais uma obrigação ou simplesmente uma forma da gente ter renda mensal. E aqui eu gosto de fazer uma distinção entre emprego e trabalho. Muitas pessoas buscam emprego, mas, na verdade, elas não querem trabalhar.
Outras encaram o trabalho como unicamente uma fonte de renda. Então, é uma obrigação. E se a gente começasse a pensar, a ver o trabalho como a doação do meu talento para os outros, como uma contribuição para melhorar a vida dos outros. Diferente, né? Trabalhar para servir. E 2025, em especial, é um ano, é um marco astrológico muito poderoso. A conjunção entre Saturno, que é o planeta das estruturas, da vida concreta, né? Aqui, e Netuno, que é justamente o planeta do sagrado, da devoção, da espiritualidade, traz o equilíbrio entre essas estruturas sólidas e a dissolução do que não serve mais. Nos convida a empreender alinhado a esse lado místico e transformador do universo. A gente está vendo aí os acontecimentos no mundo. E a Soul Business Journey, ela nasce exatamente dentro desse contexto. E essa foi a minha intenção quando eu comecei a pensar e a esboçar essa proposta e criar a Soul Business Journey. Eu tinha um sentimento no meu coração, mas confesso que estava com dificuldade de colocar de uma forma racional, em palavras. Foi um processo doloroso, foi um parto. Foi um processo tanto interno quanto externo de depuração, né? Até isso germinar e eu poder apresentar aqui para vocês agora. Aí, quando eu comecei a vislumbrar e a criar a Soul Business Journey, eu descobri que eu poderia preencher uma lacuna que eu percebi no mercado do empreendedorismo. Eu acredito que existiam, vou colocar no passado, duas motivações para uma pessoa empreender. A primeira, por necessidade, uma questão financeira. Então, eu vou começar a fazer qualquer coisa para ter uma renda extra. A outra forma era por querer ter um negócio, que é o que acontece, inclusive, com a maioria das pessoas, por uma questão de independência de trabalho. E todas essas duas motivações, elas não levavam em conta a bagagem de conhecimento, experiências profissionais anteriores, os talentos pessoais e, principalmente, o propósito de alma de cada um de nós. Isso aqui faz toda a diferença. E aí eu comecei a pesquisar sobre o tema empreendedorismo. E comecei a descobrir o seguinte: pesquisas do setor, tipo demografia das empresas e estatísticas de empreendedorismo, demonstram que as empresas, os CNPJs abertos, 60% fecham nos primeiros 5 anos de existência. Trata-se de uma taxa, vamos combinar, consideravelmente alta. E claro que, em se tratando de Brasil, a gente sabe que empreender no nosso país não é uma tarefa fácil, né? Mas quais seriam esses fatores que provocariam, então, esse falecimento, esse fechamento dessas empresas nos primeiros 5 anos de vida? Apesar da gente saber que o ambiente externo não é muito favorável, né? Burocracias, carga tributária, a gente vê, né? Isso, como é que se diz?
instabilidade jurídica. A gente costuma dizer que empreendedor no Brasil, empresário no Brasil é guerreiro, né? Ou então é maluco. Mas, mesmo sabendo desse ambiente externo não muito favorável, é o ambiente interno dos empreendedores o principal responsável pelo insucesso. Isso foi surpreendente. E, segundo o IBGE, 46% das pessoas não se preparam, isso é muito assustador, para abrir o seu próprio negócio. Tipo, coisas básicas, levantamento de informações sobre o mercado que quer atuar, potencial de mercado, o que já existe, capital de giro, quais são os players que já estão aí, que podem vir a ser os futuros concorrentes. E na Soul Business Journey, a gente aborda não apenas esse lado de planejamento técnico e prático, que é fundamental, mas justamente começa pelo autoconhecimento e o equilíbrio emocional, ajudando os nossos mentorados a evitarem os erros. E isso reduz em muito a alta taxa de insucesso. E eu diria mais, a ilusão de que basta ter dinheiro, investir na parte física ou estruturar o negócio no digital são suficientes para abrir um negócio. Pode até abrir, mas será que esse negócio vai perdurar ao longo do tempo? A gente está vendo aí as pesquisas dizendo que nem tanto, né? Eu costumo chamar isso de sustentabilidade dos negócios. E eu acredito que qualquer negócio, como qualquer projeto, deve começar com a própria pessoa. Há um tempo atrás, o importante nas empresas era o conhecimento técnico da função, do cargo, e tanto é que o departamento responsável pelas contratações e demissões era chamado de gestão de recursos humanos. Quer dizer, está dentro de uma engrenagem do processo produtivo. Isso, herança lá da nossa Revolução Industrial, a visão, né, aquele paradigma de industrial, produção em massa. E o funcionário é um elemento dessa produção. Aquele filme do Chaplin, né, icônico, chamado Tempos Modernos. Com o tempo, esse mesmo departamento passou a se chamar gestão de pessoas, visto que, claro, que só conhecimento técnico não era suficiente, mas a parte comportamental também fazia parte do indivíduo, da pessoa, né? Então, eles começaram, eu digo isso que é mais uns 20 anos atrás, gestão por competências. E aí, trazendo competências técnicas, competências comportamentais. E hoje, principalmente, quando as pessoas começaram a perceber que a grande vantagem competitiva das empresas estava na criatividade, nos talentos dos seus funcionários, elas começaram a perceber que os talentos natos ou adquiridos desses funcionários eram a peça-chave para o diferencial competitivo. Então, além disso, esses mesmos colaboradores começaram a ter problemas não só na saúde física, né? É uma gripe, é uma doença, é um problema de coluna, mas principalmente mental e emocional, sem falar nem no espiritual, né? Então, já começaram a perceber que os funcionários estavam tendo
A gente viu nesses últimos 5 anos, por exemplo, o alto índice de burnout, né, nas empresas. Pessoas, falo de cadeira, isso, experiência própria, que é realmente o esgotamento físico, mental, emocional, espiritual, energético, tudo que se imaginar é esgotamento, né? Então, vamos lá. Se tudo isso já acontece nas empresas, por que o próprio candidato a empreendedor não tem consciência disso? É como se a gente tivesse uma tela em branco para pintar um quadro do que a gente quisesse, da maneira que a gente quisesse, e a gente continuasse a fazer as coisas exatamente como as empresas faziam há décadas atrás. E por que não fazer da melhor maneira possível? Como eu costumo dizer, em condições ideais de temperatura e pressão, pensar em termos ideais. Depois a gente vai para o possível, mas a gente cria no ideal, né? Então, a proposta da Soul Business Journey é a seguinte: se eu vou criar um projeto do zero, eu preciso ter em mente alguns pontos que são fundamentais que eu vou colocar aqui. Primeiro, primeiríssimo, top, one. Saúde integral. A minha saúde está equilibrada? Física, mental, emocional, espiritual. Esse é o alicerce de tudo. Se a gente está desequilibrado, quem já passou por burnout sabe disso. A gente não consegue, eu costumo dizer, né? Não consegue enxergar nem um palmo na frente do nariz, porque os pensamentos estão todos misturados, confusos, é uma grande névoa. E a gente está pronto, né, emocional e fisicamente para essa caminhada? Autoconhecimento. Eu conheço as minhas forças, as minhas fraquezas, para conseguir lidar com os desafios que vão aparecer, com certeza, de forma eficaz, básico. Conhecimento do mercado, que isso muita gente esquece. Eu conheço as oportunidades e ameaças do segmento que eu quero entrar. Eu conheço o tamanho desse mercado que eu quero entrar. Eu conheço os players, os possíveis concorrentes desse mercado. Visão de futuro. Se eu estou desequilibrado, eu não consigo, né, enxergar um palmo na frente. Eu sei onde que eu quero chegar, eu sei o que eu quero. Isso é a nossa bússola, é o nosso norte. A gente precisa lembrar sempre que daquele ditado que diz: se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve, qualquer vento serve. E se a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente fica à mercê do vento, né? Atitude empreendedora. Eu posso querer, mas eu não estou com aquele, como é que eu vou colocar? Aquele start, né? Aquela atitude ainda é interno, ainda é assim a força motriz. Eu acredito em mim mesmo, eu acredito nas minhas ideias, eu acredito no meu projeto, eu tenho autoconfiança, eu confio que isso pode dar certo, que isso vai dar certo. Esses são requisitos básicos para a gente poder ser proativo e assertivo. E aí vem a prática básica. Eu sei planejar, executar, gerenciar tanto aspectos financeiros quanto comerciais,
operacionais, básico também. E o que vai fazer toda a diferença? Antecipação das necessidades. Eu consigo compreender, vislumbrar as dores e os anseios dos meus futuros clientes, das pessoas para quem eu quero oferecer o meu produto, o meu serviço. Se eu não tiver isso, como é que eu vou oferecer soluções relevantes para essas pessoas? E aqui a gente consegue perceber que essas, eu diria, competências, né, são as pedras fundamentais da construção de um negócio sustentável, que, na verdade, eu dividi em 3 pilares: emocional, liderança e pessoas, se conhecer primeiro, até para poder conhecer o outro, os seus talentos, as potencialidades de cada membro da equipe, e, com isso, gerenciar equipes, né? Espiritual, quer dizer, a visão de futuro. Eu consigo perceber o potencial desse mercado? Eu consigo antever as necessidades e os desejos dos potenciais clientes? E o terceiro pilar, a parte técnica, prática, concreta, saturniana, que é o conhecimento do negócio, o mercado, os players, concorrência, as lacunas, os modelos de gestão. Então, o método In-Out, ele foi desenhado exatamente para integrar esses 3 pilares de maneira prática e transformadora, preparando você, quem quer entrar nesse caminho, para empreender com propósito, com equilíbrio e com resultados duradouros, porque não é uma corrida curta, é uma jornada. E a corrida depois, ela é de longa duração. Pelo menos a gente pretende que seja, né? Então, quais são os benefícios dessa jornada? Por que é importante a gente investir tempo, dinheiro num programa que vai trazer autoconhecimento, vai abordar e trazer o equilíbrio das nossas dimensões físicas, mentais, emocionais, espirituais, como é da Soul Business Journey. Então, por que é importante investir numa jornada dessas? Então, você imagina o seguinte: você já pensou, já sentiu que está faltando alguma coisa? Mesmo já tendo conquistado tanta coisa, conquistado dinheiro, conquistado posição. Só que criar um negócio com propósito não é só uma questão de lucro ou posição. Posição, na primeira ventania, a sua posição cai. A gente tem que estar sempre ligado no vento, né? No que está acontecendo e como é que eu posso adaptar a vela para tirar proveito do vento. E, na verdade, negócio com propósito é sobre transformar a sua vida e ter a possibilidade de impactar o mundo. Isso é muito genuíno, isso é muito inovador. Se você quer criar um negócio que fale ao seu coração, que seja duradouro, que você não se sinta trabalhando, né? Como aquele modelo antigo do século XX, CLT, batendo ponto, ou para
geração de receita, meramente. Então, esse programa é para você. Você pode estar pensando, mas eu não sei qual é o meu propósito, eu não tenho certeza do meu propósito, eu não sou boa em criar nada do zero, imagina, quem sou eu? Aquela, né, sensação de incompetência, ou então, eu não sou boa em tecnologia, como é que vai ser? Sim, verdade seja dita, hoje, claro, tem muitos negócios que têm por base a tecnologia, né? Mas, mesmo que seja um negócio, seja de serviço, seja de produto, offline, digo isso porque eu passei pelo processo, tem como a gente fazer essa adaptação. Na época, lá atrás, a nossa geração era o quê? Não tinha nem internet. Quando começou, era discada. A gente é do telefone fixo. Então, tudo isso a gente vai aprendendo, a gente vai superando toda essa aparentemente dificuldade ou obstáculo. Se eu conseguir, vocês conseguem. Eu também a vida inteira trabalhei no formato offline. E nos últimos anos corri atrás e estou me convertendo ao digital. Já passei da fase de alfabetização, já estou entendendo como é que a banda toca. Então, por que eu digo isso? Porque eu mesma passei por esse período, né? E a gente está aqui para dar toda a assessoria, todo o apoio, suporte que vocês precisarem. Eu olho para trás e vejo, por exemplo, que desde a adolescência meu sonho era ter meu próprio negócio. E hoje eu me dou conta que de todo o processo que eu passei, altos e baixos, dificuldades, perrengues, sucessos, mas eu passei por um longo processo para chegar até aqui. E o meu grande norteador, minha bússola, era o desejo de poder compartilhar com as pessoas os meus conhecimentos, as minhas experiências, para auxiliar isso desde a época de universidade. Eu dizia que a minha filosofia pedagógica era fazer com os alunos o que eu gostaria que tivessem feito comigo, né? Então, voltando, compartilhar com as pessoas os meus conhecimentos, as minhas experiências e auxiliá-las nesse processo de minimizar os percalços do caminho, que sempre vão existir, sempre vão ter, de uma forma ou de outra, e ajudar essas pessoas a evitar passar pelas situações que eu passei. Essa era a minha filosofia pedagógica, né? Fosse por falta de conhecimento ou falta de orientação. Então, eu fui assim meio que desbravando, né, esse caminho para poder chegar hoje aqui onde eu estou. Contatos com pessoas lá de fora. Hoje, graças a Deus, tem ex-alunos que se tornaram amigos. Hoje mesmo fui tomar um café com uma ex-aluna que está em Portugal, passando férias aqui no Rio, e fora parceiros de trabalho, né? Então, a gente não está aqui fechado só no Rio de Janeiro, no Brasil. As parcerias estão abertas aí com outras pessoas de outros países, com outros cenários, outros contextos, né? Então, foram anos de formação acadêmica, de vida profissional, de retiros espirituais, estudos e formações em terapias integrativas, medicina chinesa, ayurvédica, fitoterapia chinesa, herborismo, do Yin.
Então, para que hoje eu pudesse oferecer tudo isso, todo esse pacote para vocês, todos esses conhecimentos e experiências, para poder ajudar vocês a encurtarem o caminho. Vou ensinar vocês o atalho, né? Não vai mais precisar passar por todos os percalços que eu passei. E tudo isso culminou no método In-Out, que é uma abordagem estruturada, única, inovadora. Não conheço nada semelhante, que junte tudo, que conecta propósito, autoconhecimento, propósito, prática e prosperidade. E ele foi desenhado para te ajudar a criar um negócio que ressoe com a sua essência, com o seu coração e traga resultados alinhados ao que você acredita. Essa é o propósito básico da gente aqui. Então, queridos, se eu conseguir dar esse passo, mesmo depois de tantos desafios, eu sei que você também pode. E a minha missão com a Soul Business Journey é exatamente essa: ser um guia nesse processo, ajudando você a criar um negócio alinhado a quem você é, ao que você acredita e aos seus princípios. Até porque princípios a gente não negocia. Eu, pelo menos, não consigo negociar os meus. São inegociáveis. Então, não adie o sonho de alinhar a sua vida e os seus negócios com quem você realmente é. Começa agora a sua jornada com a Soul Business Journey e transforme a sua paixão em um impacto positivo. Esse era o recado que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada, namastê e um feliz 2025 para todos vocês. Obrigada.